Olá, jovens. Vamos falar sobre stalinismo, outro regime que fez parte também do totalitarismo. Já vimos fascismo italiano, Mussolini e também em outros lugares do mundo. Vimos nazismo com Hitler e agora o stalinismo, Stalin. Stalin. Seu verdadeiro nome era Yusuf. Assim ele foi batizado, nasceu em Gori, na Geórgia, e inclusive a mãe dele queria que ele fosse padre, mas ele teve outro destino, né? Ele se torna um revolucionário. Stalin, ele aparece com aquele grupo bolchevique. Bolchevique, agora vamos lembrar. Menchevique, bolchevique. Houveram duas revoluções. A Revolução de 1917, a de fevereiro de 1917, e a Revolução de outubro de 1917. Os mencheviques estavam na primeira revolução. Houve, inclusive, entre uma e outra, houve uma guerra civil. Nesta guerra civil vão aparecer os dois exércitos. O exército vermelho, que é o dos bolcheviques, que significa maioria em russo, e o menchevique, que é minoria. Né? Bem, era o exército branco. Venceram os bolcheviques. E Lenin passou a ser o principal, que ele foi um grande articulador, e passou a ser o chefe, o grande chefe político agora da União Soviética, que tinha se formado, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bem, Lenin assume o poder e Lenin vai governar até a sua morte em 1924. Ele sofreu AVC e morre. E quem vai substituí-lo? Agora tem dois fortes candidatos. Tem Trotsky, que foi um dos comandantes do Exército Vermelho naquela guerra civil, e também tem o secretário-geral, que é Stalin. E Stalin, ele, com suas propostas, ele vence. E Trotsky, mesmo sendo bolchevique, estando os bolcheviques no poder, mas ele passa a ser oposição. E a oposição a Stalin era bastante perseguida. Inclusive Stalin tinha uma polícia secreta, e essa polícia secreta perseguia toda a sua oposição. Mandava alguns para trabalhos forçados, nos gulags, inclusive também na Sibéria. Imagine, temperaturas super negativas assim no inverno, 30 negativo, chega a 40 negativo, e o pessoal lá com trabalho forçado, né? Bem, mas o governo de Stalin, ele foi assim. Tanto ele fazia sua oposição, como ele fazia propaganda. Ele usava a imprensa para propaganda, desfile militares, ele se colocava com os retratos, a foto de Stalin grande nos desfiles. Tinham até aqueles que endeusavam ele, tinham poetas que endeusavam ele, inclusive, mas ele perseguiu alguns artistas, viu, que criticavam ele, né? Ele perseguiu a imprensa, a censura que esses totalitaristas usam. Então, ele perseguiu. Mas tinha os seus apoiadores, e tinham poetas que declamavam em versos e prosa que ele era a origem dos homens, que as estrelas lhe obedeciam. Ele é Deus, mas viam assim. Está parecendo um faraó egípcio, né? A forma como ele era encantado para alguns. Ele fez um governo assim que foi de muito sacrifício para a população. E no seu governo, ele elevou a União Soviética, viu, uma potência industrial, mas a um custo de um alto sacrifício da população. Foram tomadas propriedades de muitos, né, pequenos e médios agricultores, eram tomadas para se formar cooperativas, tinha também as propriedades que eram do Estado. Dessa forma ele governava, Stalin.
tinha propostas de fazer uma revolução interna no país, né? Já enquanto Trotsky pensava em expandir, internacionalizar essas ideias. Tá? Trotsky foi perseguido, Trotsky foi para a Turquia e depois ele se transfere para o México e lá para 1940, depois da guerra, né? Aliás, não, a guerra estava acontecendo. Trotsky foi assassinado por essa polícia secreta de Stalin. Ele tinha um plano quinquenal, assim, um plano econômico quinquenal, tanto que o socialismo ficou conhecido como economia planificada, ou seja, os setores de atividade, a espécie de produção que deveria ser produzido, tudo era planejado para 5 anos. Então ele estabeleceu um governo dessa natureza. A Rússia, ou a União Soviética, ela entra na Segunda Guerra Mundial. Entra na Segunda Guerra Mundial ao lado da força dos aliados, que era a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, e somando a União Soviética. E eles vão combater os alemães e italianos. Lembrando que nazismo alemão e fascismo italiano perseguiam comunistas. E quando termina a guerra, há quem dissesse que o grande vencedor foi a União Soviética, foi o stalinismo, né, que derrotou nazismo e fascismo. Terminada a guerra, ele vai ter grande território, que ele exige esse grande território, porque os aliados venceram a guerra, né? Depois ainda expande mais esses territórios, e vai surgir uma bipolaridade. Vai surgir aqueles 2 blocos, a Guerra Fria, que é com a União Soviética comandando o bloco socialista e os Estados Unidos o bloco capitalista. Stalin, ele morre em 1953, né, de uma hemorragia cerebral. Então, ao amanhecer, ele foi encontrado assim. E quem vai assumir é Nikita Khrushchev, que vai mostrar agora para o mundo os crimes de Stalin. Então, quando ele vai mostrar para o mundo o crime de Stalin, porque durante o stalinismo, onde ele estava sendo endeusado, os partidos comunistas no mundo estavam mostrando que a solução, a saída seria através de uma revolução comunista também, semelhante à da União Soviética. Bem, mas com a morte dele em 1953, já terminada a guerra, e que os crimes dele foram revelados, essa imagem de Deus vai cair, ou seja, a imagem de Stalin como um Deus vai cair. Bem, jovens, teve semelhanças com o nazismo? Sim, com facilidade teve. Um regime único, os outros partidos eram proibidos de existir, né? Partido único, perseguia seus opositores, tudo para o interesse da nação. Sim. Houveram, sim, semelhanças, existiram semelhanças. Tem diferenças? Sim. Porque enquanto o nazismo e fascismo era de extrema direita, o stalinismo era de extrema esquerda. Enquanto os ricos capitalistas, aqueles banqueiros, industriais, ricos comerciantes apoiavam o nazismo e fascismo, na União Soviética era diferente, porque tudo foi tomado a favor do Estado, ele estatizou. Então esses banqueiros industriais passaram a ser oposição a Stalin. Tem essa. E lembrando que Hitler perseguiu, né? Não fosse só judeus, mas perseguia negros, homossexuais e comunistas. Certo? Bem, jovens, eu espero que com esse vídeo vocês tenham uma compreensão sobre stalinismo. E muito sucesso aí nesses concursos. Vocês chegaram agora à fase dos grandes desafios. Bem, estamos juntos, ok? Conte com a gente. E até um próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, um abraço, um beijão.